Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Está começando agora mais um vídeo deste canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruna Padovan e hoje eu vim contar para vocês um caso muito triste que aconteceu aqui na minha cidade, um caso que chocou toda a cidade de Bragança Paulista nos anos 70, mas até hoje é um caso muito lembrado ainda para quem mora aqui na cidade e na região. Então hoje eu vou contar para vocês o caso do Tião Orelhudo, o monstro de Bragança. Ele foi um serial killer de crianças. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve aqui. Você se inscrevendo no canal, você vai ficar por dentro de mais vídeos como esse, onde eu conto casos que são pouco conhecidos. Já se inscreveu? Então vamos começar o vídeo de hoje. Sebastião Antônio de Oliveira nasceu entre 1915 ou 1916 em Tuiuti. A data e a cidade são meio incertos por conta de fazer muito tempo já esse caso, entendeu? Então são poucas informações que tem sobre ele. Desde sua infância ele já apresentava problemas mentais e esses problemas mentais eles foram se agravando conforme os anos passavam. Ele teve uma infância bem conturbada, assim como também a sua vida adulta. Ele foi abandonado pela família dele e assim ele passou a viver das cidades dentro e fora do estado de São Paulo. Mas como ele não tinha uma estabilidade financeira, então ele vivia como andarilho. Dizem que em 1938 ele se casou e teve alguns filhos, mas mesmo se casando, ele sempre ficava ali perambulando pela região. Então ele sempre passava por Bragança, Atibaia, Tuiuti, Amparo e todas essas cidades da região. Até que em 1950 a sua saúde mental piorou, fazendo com que ele começasse uma onda de crimes. Em 1953, o Sebastião estava em Atibaia quando ele encontrou um menino, então ele atraiu o menino para um lugar mais afastado, onde ele abusou do menino e deixou ele em péssimas condições e ainda abandonou o garoto para morrer. Naquele mesmo ano, outra criança foi encontrada morta com sinais de abuso sexual também em Bragança Paulista. Aí ele foi denunciado e ele acabou até sendo preso. E Sebastião foi transferido, então, para o Hospital Penal de Franco da Rocha, onde ele ficou preso por pouco tempo, até que ele foi transferido novamente para o Hospital de Juqueri em 1958, devido ao seu bom comportamento. Até que em 1959 ele fugiu do hospital psiquiátrico e ele acabou fugindo para a cidade de São Paulo, morando ali no bairro do Tatuapé. No bairro do Tatuapé, ele vivia com a esposa e uma filha. Ele vivia assim normalmente, como se ele não tivesse cometido nenhum crime, como se fosse uma pessoa normal. Até que no dia 10 de julho de 1959, ele sequestrou a própria filha e fugiu. Então a esposa, a mãe da menina, ela acionou as autoridades porque ela ficou super preocupada. E eles começaram uma busca por ele, só que ele já estava bem longe dali com a menina. Então eles começaram uma busca pelas cidades ao redor, porque eles sabiam que ele sempre estava perambulando por essas cidades. E no dia seguinte, após ele sequestrar ela, ele abusou dela e depois abandonou ela em um pedágio perto de Mojimirim. Em seguida, ele desapareceu novamente. Até que em 1963 ele foi preso novamente por ter abusado de um garoto na cidade de Adamantina. Então ele foi novamente transferido para o Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha, onde ele ficou até 1969. Nesse ano foi pedido um exame psiquiátrico que foi declarado que ele era um biocriminoso puro e sexopata. Assim, mais uma vez ele foi transferido para o Hospital de Custódia de Taubaté, onde ele ficou até 4 de fevereiro de 1973, quando ele novamente foi colocado em liberdade vigiada, ou seja, ele fez tudo isso e ele ainda continuou livre. Depois de tudo isso, eles decidiram que era uma boa deixar ele solto. Aí a gente se pergunta, como que solta um cara desses, sendo que tipo, era nítido que ele era um doente mental, que ele não ia mudar e que ele não poderia conviver em sociedade, meu. Isso é tipo um absurdo. Ele já tinha um histórico de abusos e crimes. Como que soltaram ele de novo? Não era nem a primeira vez. Enfim. No ano seguinte, de 1974, ele retornou para Bragança, onde ele ficou, assim, morando ali. Então ali ele cometia roubos e ele ia de casa em casa pedindo alimento, água. Ele nunca ficava parado em um lugar só, ele sempre ficava andando de bairro em bairro, perambulando pela cidade. E foi aí também que ele começou a sua segunda onda de assassinatos. Em 26 de dezembro de 1974, o Sebastião coagiu outros 2 menores para os seus intuitos mais cruéis. Ele sequestrou e abusou da Maria Janete, de 6 anos, e no dia 29 ele cometeu os mesmos crimes com um garoto chamado Valdir, de 8 anos.
O corpo do Valdir foi encontrado no bairro de São Lourenço e a polícia foi para lá correndo. Entre essas datas, ele também tentou atacar mais 4 crianças. E o modus operandi dele era da seguinte forma: crianças sempre de 5 a 10 anos, ele abordava as vítimas e oferecia doces, como sempre os serial killers costumam fazer. Ele oferecia doces e enganava as crianças, levando ela para matagal, onde ele cometia esses terríveis crimes. Ele abusava, ele estrangulava, ele torturava e depois ele largava para morrer. Ou até mesmo também ele cometia canibalismo, ele devorava as vísceras e o coração das crianças. Então, assim, isso eu que tô dizendo. Vocês acham mesmo que foi somente essas crianças que ele atacou, tentou abusar, sequestrou? Porque ele ficava passando de cidade em cidade. Então, imagina quantas crianças que sumiram, que desapareceram. E a gente não soube até hoje, porque como ia saber, né? É muito difícil relacionar um caso ao outro caso, sendo que são cidades diferentes. E ele também ficava em São Paulo, e ele ficava em todas as cidades da região de Bragança. Então, assim, na minha opinião, esses números devem ser muito maiores. Vocês concordam comigo? Deixa aí nos comentários. Muitas pessoas que moram aqui em Bragança, elas falam que ele tentou atacar elas, tentou oferecer doces, que ele sempre estava por ali comprando doces para dar para as crianças. Teve muitas pessoas assim que falaram que viram ele, que ele tentou atacar também. Naquela época era normal as crianças brincarem na rua, era normal as crianças irem até as padarias, era normal as crianças pedirem bom ano. Então era assim que ele se aproveitava delas e dessa situação. Só que nesse ponto, a cidade inteira já estava aterrorizada, as crianças não queriam mais sair porque elas também estavam aterrorizadas, elas sabiam que tinha um serial killer que devorava crianças à solta ali na cidade de Bragança. Então até a porta das escolas começaram a ser vigiadas, as crianças não saíam mais, enfim, a cidade toda estava assim em desespero, aterrorizada por ele. E também não podia aparecer ninguém que fosse orelhudo, que as pessoas já confundiam e já queriam até mesmo linchar. Então as pessoas nem saíam mais de casa por conta disso. Até porque, como eu falei pra vocês, ele tava de bairro em bairro, então as pessoas nunca sabiam quando iam encontrar com ele, então eles preferiam ficar dentro de casa, obviamente. Pois ele estava em busca de novas vítimas todos os dias, como se não houvesse amanhã. Até que a Polícia Civil interrogou as crianças que conseguiram escapar deles, que, acho que foram 2, se não me engano, mas eram 2 garotos que conseguiram escapar dele, e essas crianças conseguiram fazer um retrato falado dele, e com isso a Polícia Civil começou uma busca enorme em busca dele. Ou seja, imagina o quão difícil foi para essas crianças passarem por isso, ser atacadas por ele, e ainda ter que descrever e relembrar toda aquela situação que aconteceu. Mas foi graças a esses 2 garotos que conseguiram encontrar ele. Só que enquanto ocorria essas buscas, mais 2 crianças foram atacadas e mortas por ele. 2 irmãs. A Ana Aparecida, de 6 anos, e a Rosângela, de 7 anos de idade. As 2 simplesmente desapareceram. Então, o Sebastião Orelhudo foi preso e ele não demorou para confessar todos os crimes e mostrar aonde ele deixou os corpos das crianças. E os corpos, assim que eles foram encontrados, eles estavam já em avançado estado de decomposição por conta do tempo que já tinha se passado. E essa busca pelo Sebastião durou 22 dias. Então ele foi capturado em Amparo e ele foi levado em Bragança, onde ele foi interrogado, e foi aí que ele confessou todos os crimes. E aí ele levou a polícia até o local onde ele abandonou o corpo dessas 2 crianças, das 2 irmãs que eu falei pra vocês. Só que a notícia da prisão dele já se espalhou rapidamente pela cidade, então todo mundo começou a ir até a delegacia para linchar ele. Devido a isso, a Polícia Civil realizou uma operação com em torno de 50 policiais para uma escolta para transferir ele para Campinas. Então assim ele foi transferido para a prisão de Campinas. Só que ele não ficou muito tempo lá porque ele foi jurado de morte pelos outros detentos de lá. Aí ele foi transferido de novo para Atibaia, só que depois disso ele também foi transferido novamente para o Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha. O juiz do caso solicitou 3 vezes um exame psiquiátrico que determinaria se ele realmente era um louco ou não, né? Onde eles iriam saber se ele poderia ser julgado ou não. Só que isso daí demorou e eles acabaram marcando para o ano seguinte,
Então essa avaliação ela foi marcada para o início de 1976. Só que antes disso acontecer, no dia 7 de janeiro de 1976, o Sebastião foi encontrado na sua cela enforcado. Então ele cometeu suicídio. Ele foi encontrado enrolado em um lençol que estava preso nas barras de proteção da janela. E olha, ainda bem, cara, ainda bem que ele foi encontrado morto, porque eu não duvido muito que ele ainda fosse transferido para outro lugar e acabasse solto novamente, fazendo outras vítimas e outras crianças seriam mortas por ele. Então, nossa, que alívio, né? Aqui em Bragança, no Cemitério da Saudade, foi construído um túmulo para que essas crianças ficassem, porque as famílias delas, eles não tinham condições de colocá-las em um túmulo. Então, a população ajudou para que fosse construído um túmulo bonito. Então, as 4 crianças ficaram juntas. E esse túmulo, ele passou a ser um lugar de visitas constantes. As pessoas levam agrados a elas, as pessoas levam doces, brinquedos. Desde então, se tornou um dos lugares mais visitados aqui do Cemitério da Saudade de Bragança Paulista. E elas ficaram famosas como Santo Anjos, e algumas pessoas atribuem milagres a essas crianças. Então, quando as graças são alcançadas, elas também levam presentes e agrados para elas. Então, o caso, depois de anos, mas ainda assim naquela época, ele acabou virando uma lenda. Mas pelo quê? Porque os pais falavam para as crianças que se eles não obedecessem, o orelhudo ia levá-los. E aí, pessoal, tem mais algum caso que aconteceu aí na cidade de vocês? Se tiver, me conta aqui nos comentários. Então eu até me lembro de quando eu era criança, eu escutava também essa história aqui na cidade do meu pai sempre me contava. E vai vendo, né? Tipo, eu era criança e meu pai ficava me contando isso. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Vou deixar para vocês também meu Instagram para vocês seguirem lá. Obrigado para você que assistiu até agora. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso, um beijo, até a próxima.